Capítulo 5. Thor seguia atrás de Hisse. Kron ia atrás dele, enquanto traçavam seu caminho através da passagem para os aposentos do rei. Hisse os havia conduzido por uma porta secreta, oculta em uma das paredes de pedra, e agora levava uma tocha, guiando-os enquanto caminhavam em fila no espaço apertado. Tentavam achar a saída através das entranhas do palácio, em uma confusa e emaranhada série de voltas. Eles subiram por uma estreita escada de pedra que levava a outra passagem. Eles deram uma volta e diante deles havia outra escadaria. Thor estava surpreso de ver o quanto a passagem era intricada. Essa passagem foi construída dentro do castelo há centenas de anos, Hisse exclamou, sussurrando enquanto eles prosseguiam, respirando com dificuldade à medida que subiam. Foi construída pelo bisavô do meu pai, o terceiro rei MacGill. Ele a construiu depois de um cerco. É uma rota de escape. Ironicamente, nós nunca fomos cercados desde então e estas passagens não têm sido usadas por séculos. Elas estavam fechadas. Eu as descobri quando era criança. Eu gosto de usá-las de vez em quando para andar pelo castelo sem que ninguém saiba por onde eu ando. Quando éramos mais novos, Gwyn, Godfrey e eu costumávamos brincar de esconde-esconde nelas. Kendrick era bem mais velho e Garrett não gostava de brincar conosco. Sem tochas, essas eram as regras. Escuro como breu. Era assustador naquele tempo. Thor tentava acompanhar Hisse enquanto ele percorria a passagem com uma impressionante exibição de virtuosismo. Era óbvio que ele sabia cada passo de cor. Como é possível que se lembre de todas essas voltas? Thor perguntou admirado. Você se converte em um solitário, crescendo como um garoto nesse castelo. Hisse continuou. Especialmente quando todo mundo é mais velho. Você ainda é mais jovem para entrar para a Legião e não tem muito o que fazer. Eu fiz de minha missão descobrir cada canto e recanto desse lugar. Eles deram mais uma volta, desceram 3 degraus de pedra, viraram e passaram por uma abertura estreita na parede. Então desceram uma longa escada. Finalmente, Hisse os levou até uma grossa porta de carvalho coberta de poeira. Ele inclinou-se, encostou a orelha na porta e escutou. Thor se aproximou e ficou ao lado dele. Que porta é esta? Thor perguntou. Psiu, Hisse pediu em silêncio. Thor ficou quieto e também encostou uma orelha na porta, escutando. Kron ficou ali, atrás deles, olhando para cima. É a porta traseira dos aposentos de meu pai, Hisse sussurrou. Eu quero ouvir para saber quem está com ele. Thor ouviu as vozes abafadas atrás da porta com o coração batendo descompassado. Parece que a sala está cheia, Hisse disse. Hisse virou-se e deu uma olhada significativa para Thor. Você estará andando direto para uma tempestade de fogo. Os generais estão aí. Os conselheiros, a família real. Todo mundo está aí. Eu tenho certeza de que cada um deles estará à sua procura. Você é o suposto assassino. Vai ser como entrar em uma turba de linchamento. Se meu pai ainda achar que você tentou assassiná-lo, você estará acabado. Tem certeza de que quer fazer isso? Thor engoliu em seco. Era agora ou nunca? Sua garganta secou quando ele percebeu que esse era um dos momentos de reviravolta em sua vida. Seria muito mais fácil voltar atrás agora, fugir. Ele podia ter uma vida tranquila em algum lugar, longe da corte do rei. Ou então, ele poderia passar por aquela porta e certamente acabar passando o resto de sua vida no calabouço, junto com aqueles cretinos, ou pior ainda, ser executado. Ele respirou fundo e decidiu-se. Ele tinha de enfrentar seus demônios cara a cara. Ele não podia retroceder. Thor assentiu com a cabeça. Ele estava com medo de abrir a porta, com medo de que, caso o fizesse, acabassem mudando de ideia. Hisse acenou de volta com um olhar de aprovação. Em seguida, puxou o trinco de ferro e empurrou a porta com o ombro. Thor piscou com a luz das tochas brilhantes quando a porta foi aberta. Ele
encontrava-se de pé no meio dos aposentos do rei. Kron e Rhys logo atrás dele. Havia pelo menos 2 dúzias de pessoas apinhadas em torno do rei, quem jazia em seu leito. Alguns estavam de pé ao lado dele, outros ajoelhados. Em torno do rei estavam seus conselheiros e generais, junto com Argon, a rainha, Kendrick, Godfrey e até mesmo Gwyndolin. Era uma vigília de morte, e Thor estava invadindo um momento privado da família. A atmosfera na sala estava sombria. A expressão dos rostos era grave. McGill jazia sobre uma pilha de travesseiros, e para o alívio de Thor, ele ainda estava vivo. Pelo menos por enquanto. Todos os rostos se voltaram, estupefatos diante da súbita entrada de Thor e Rhys. Thor percebeu que sua repentina aparição no meio do quarto e sua entrada por uma porta secreta na parede deviam ter causado um tremendo choque. "Esse é o rapaz!" gritou alguém na multidão, ficando de pé e apontando para Thor com ódio. "Foi ele quem quis envenenar o rei." Guardas investiram contra ele de todos os cantos da sala. Thor não sabia o que fazer. Uma parte dele desejava dar volta e fugir. Porém, ele tinha de enfrentar essa turba furiosa. Tinha de fazer as pazes com o rei. Então ele se preparou quando vários guardas correram para a frente, tentando agarrá-lo. Kron, ao seu lado, rosnava, advertindo-lhe sobre seus atacantes. Ao permanecer ali, ele sentiu um calor súbito tomar seu corpo, um poder surgindo de dentro dele. Ele levantou uma mão involuntariamente, estendeu sua palma e dirigiu sua energia diretamente a eles. Thor ficou espantado quando todos eles pararam no meio da investida, a poucos passos de distância, como se estivessem congelados. Seu poder, qualquer que fosse, brotava dele, mantendo os guardas à distância. "Como ousa entrar aqui e usar de feitiçaria, rapaz?" Bron, o general mais prestigiado do rei, gritou, desembainhando sua espada. "Tentar matar nosso rei mais uma vez não foi o suficiente?" Bron aproximou-se de Thor com sua espada na mão. Quando ele fez isso, Thor sentiu algo apoderar-se dele, um sentimento mais forte do que qualquer outro que ele já tinha tido. Ele simplesmente fechou o olho e se concentrou. Ele sentia a energia da espada de Bron, sua forma, seu metal, e de alguma maneira, ele e a espada eram um só ser. E na sua mente, ele quis detê-la. Bron ficou congelado no meio do caminho, com os olhos arregalados. "Argon!" Bron gritou. "Detenha esse feiticeiro de uma vez! Detenha o rapaz!" Argon deu um passo à frente da multidão e lentamente baixou o capuz de sua cabeça. Ele encarou Thor com seus olhos intensos, ardentes. "Eu não vejo nenhuma razão para detê-lo", disse Argon. "Ele não veio aqui para causar nenhum dano. Por acaso está louco? Ele quase matou o nosso rei." "Isso é o que você supõe", Argon respondeu. "Isso não é o que eu vejo." "Deixe-o ficar", disse uma voz grave e profunda. Todo mundo voltou-se quando o rei McGill sentou na cama. Ele se via mal, muito fraco. Notava-se claramente que fazia um grande esforço para falar. "Eu quero ver o rapaz. Não foi ele quem me apunhalou. Eu vi o rosto do homem, e não era ele. Thor é inocente." Lentamente, os outros baixaram a guarda e Thor relaxou sua mente, deixando-os ir. Os guardas retrocederam, olhando para Thor com cautela, como se ele fosse de outro mundo, e lentamente puseram suas espadas de volta nas bainhas. "Eu quero vê-lo", McGill disse. "A sós. Vocês todos, deixem-nos sós." "Meu rei", Bron disse, "Vossa Majestade acha mesmo que é seguro? Somente Vossa Majestade e o rapaz aqui sozinhos?" "Thor não deve ser tocado", McGill disse. "Agora saiam. Todos vocês, inclusive minha família." Um silêncio espesso caiu sobre a sala, quando todos se entreolharam claramente em dúvida sobre o que deviam fazer. Thor permaneceu ali, os pés grudados no chão.
Ele mal podia processar o que acontecia. Um por um, os outros, incluindo a família do rei, saíram da sala em fila. Kron ficou aos cuidados de Rhys. O quarto, que momentos antes estava cheio de pessoas, de repente, estava vazio. A porta foi fechada. Eram apenas Thor e o rei, sozinhos no silêncio. Thor mal podia acreditar. Ver McGill deitado ali, tão pálido, sentindo tanta dor, afligia Thor muito mais do que ele podia imaginar. Ele não sabia o porquê, mas era quase como se uma parte dele estivesse morrendo também, ali naquela cama. Ele desejava mais do que tudo no mundo que o rei estivesse bem. "Vem aqui, meu jovem", McGill disse, debilmente. Sua voz rouca, apenas mais alta do que um sussurro. Thor baixou a cabeça e correu para o lado do rei, ajoelhando-se diante dele. O rei estendeu-lhe o pulso mole. Thor pegou sua mão e beijou-a. Thor olhou e viu McGill sorrindo fracamente. Thor surpreendeu-se ao sentir suas lágrimas quentes rolando por seu rosto. "Meu senhor", Thor começou, falando rapidamente. "Por favor, acredite em mim. Eu não o envenenei. Eu sabia do plano por causa do sonho que eu tive, devido a poderes que eu desconheço. Eu só queria avisá-lo. Por favor, acredite em mim." McGill levantou a mão e Thor ficou em silêncio. "Eu estava errado sobre você", McGill disse. "Foi preciso ser apunhalado por outro homem para que eu me desse conta de que não era você. Você estava apenas tentando me salvar. Perdoe-me. Você foi leal. Talvez haja sido o único membro leal da minha corte. Como eu gostaria de estar errado", Thor disse. "Como eu desejaria que Vossa Majestade estivesse a salvo, que todos os meus sonhos fossem apenas ilusões, que Vossa Majestade não tivesse sido vítima de um assassinato. Talvez eu esteja errado. Talvez Vossa Majestade sobreviva." McGill balançou a cabeça. "Chegou a minha hora", ele disse para Thor. Thor engoliu seco, esperando que não fosse verdade, mas sentia que era. "Vossa Majestade sabe quem cometeu esse terrível ato?" Thor fez a pergunta que o queimava por dentro e dava voltas em sua mente desde que ele tinha tido o sonho. Ele não podia imaginar quem desejaria matar o rei, ou por quê. McGill olhou para o teto, piscando com esforço. "Eu vi o rosto dele. É um rosto que eu conheço bem, porém, por alguma razão, eu não consigo identificá-lo." Ele se virou e olhou para Thor. "Isso não importa agora. Minha hora chegou. Quer tenha sido pela mão dele, quer tenha sido pela mão de outro. O final será o mesmo. O que importa agora?" ele disse, aproximando-se de Thor e tomando seu pulso com uma força que o surpreendeu. "É o que acontecerá quando eu morrer. O nosso será um reino sem rei." McGill olhava para Thor com uma intensidade que Thor não entendia. Thor não sabia precisamente o que ele dizia, o que, em todo caso, ele estava exigindo. Thor queria perguntar, mas ele podia ver o quão difícil era para McGill poder respirar normalmente, e ele não queria arriscar-se a interrompê-lo. "Argon estava certo sobre você", ele disse, afrouxando lentamente a pressão no pulso de Thor. "Seu destino é muito superior ao meu." Thor sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo ao ouvir as palavras do rei. Seu destino? Superior ao do rei? A ideia de que o rei tivesse se incomodado em discutir sobre ele com Argon estava além da compreensão de Thor. E o fato de que ele dissesse que o destino de Thor era superior, o que ele realmente queria dizer com isso? Será que o rei McGill estava simplesmente delirando em seus últimos momentos de vida? "Eu escolhi você. Eu escolhi você em minha família. Por uma razão. Você sabe qual foi o motivo?" Thor abanou a cabeça, querendo desesperadamente saber. "Você não sabe por que eu o queria aqui? Apenas você, em meus últimos momentos?" "Eu sinto muito, meu senhor", Thor disse, sacudindo a cabeça. "Eu não sei." McGill sorriu fracamente. Seus olhos começaram a fechar-se. "Há uma grande terra, muito longe daqui, muito além da selva.
além até mesmo da terra dos dragões. É a terra dos druidas, o lugar de onde sua mãe proveio. Você deve ir lá para curar-se, para procurar as respostas. Os olhos de McGill se abriram e ele ficou olhando para Thor com uma intensidade que Thor não podia compreender. Nosso reino depende disso, ele acrescentou. Você não é igual aos demais, você é especial. Até que você compreenda quem realmente é, o nosso reino nunca poderá descansar em paz. Os olhos de McGill se fecharam e sua respiração diminuiu o ritmo. Cada vez que ele exalava, se sufocava. A pressão de sua mão sobre o pulso de Thor se debilitava paulatinamente. Thor sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Sua mente dava voltas com tudo que o rei tinha dito para ele. Ele tentava encontrar um sentido daquelas palavras. Mal podia concentrar-se. Será que ele havia escutado bem? McGill começou a sussurrar algo, mas falava bem baixinho. Thor mal podia entender. Ele se inclinou, aproximando seu ouvido dos lábios do rei. O rei levantou a cabeça por última vez e com um último esforço disse: "Vingue-me." Então, de repente, McGill teve um espasmo. Permaneceu assim por alguns momentos. Então sua cabeça pendeu para o lado, com seus olhos abertos, fixos, morto. "Não!" Thor gritou com estridência. Seu grito deve ter sido alto o suficiente para alertar os guardas, porque um instante mais tarde ele ouviu uma porta atrás dele se abrir com força. Ouviu o barulho de dezenas de pessoas correndo para a sala. Nos recônditos de sua consciência, ele entendeu que havia movimento ao seu redor. Ele ouvia, parecia bem longe, as badaladas dos sinos do castelo soando uma e outra vez. Os sinos batiam sincronizando com o pulsar do sangue em sua têmpora. Tudo, então, ficou fora de foco e momentos depois a sala começou a girar. Thor estava desmaiando, caindo vertiginosamente sobre o chão de pedra.